para mim, a fatiga de fazer arte bem é simplesmente seguir o que tu és, se tu és isso. Mas eu não tenho nenhum truque especial na manga, não tenho. Eu tive muita sorte na vida em relação aos encontros. Se a sorte existe, para mim a sorte não existe muito, mas pronto. E a entrega é sempre a mesma. Se eu cantar para uma pessoa vai ser igual a cantar para 100 ou para 1000 ou para 10.000, é igual. Sim, foi bonito, foi mesmo bonito. Vamos repetir, vamos fazer outra vez. Para mim foi um desafio lindo. É que o conceito de criolidade é um conceito maravilhoso, é salvífico. É verdade. Portanto, para mim participar disso foi um privilégio. Era só ser o que eu sou, porque acredito tanto nisso que não dava para não sair honesto. Né? Acho que foi um match perfeito. Eu antes de vir para aqui também fui ver um pouco do trabalho que o Tony tem e disse, só pode ser a correr bem porque somos duas pessoas de coração aberto com almas e só se podiam, os santos só podiam bater um com o outro e acho que aconteceu o que eu esperava. A cena de poder estar a trabalhar contigo e ao mesmo tempo estarmos a falar da nossa vida, estarmos a falar dos nossos projetos, da música em si, da arte no geral e depois eu cantar e estarmos a fazer tudo em conjunto foi uma sensação inacreditável. Desde a barriga da minha mãe que eu ouço fado e por influência de uma tia minha que também cantava fado, eu comecei a seguir as suas pegadas e a ouvir as cassetes antigamente que ela gravou e que cantava. E eu então, muito pequenina, comecei por cantar por cima das cassetes, cantar letras apropriadas para a minha idade, porque isso também é importante, tirar tons, dividir bem as frases, e foi com esse processo que depois, conforme o tempo vai andando, comecei a cantar em casas de fado, regularmente, quase todos os dias, e depois é cantar todos os dias em casas de fado, acho que é o principal de tudo, é estar sempre a cantar, sempre a treinar, e com a malta que realmente, que é os mestres, que nós dizemos que são os nossos mestres, que me ensinaram muito e que acabaram por me encaminhar para hoje ser fadista e sentir-me fadista. Eu tinha com certeza absoluta que eu queria ser um escultor entre os 14 e os 15 anos. Desde quando eu era criança, me deu uma caneta na mão e simplesmente foi a revelação do mundo inconsciente, né? Pois o percurso foi começar a tentar entender em que forma transformar isso numa profissão, isso sim. A princípio, para mim, era simplesmente um grande prazer. E depois comecei a realizar realmente que eu queria fazer o documentarista, eu queria vir a documentar sobre os animais, perder-me na natureza, indagar. E essa tensão acabou virando sempre mais para o ser humano. E o meu instrumento para explorar isso acabava por ser sempre mais o desenho, exatamente o desenho. Eu lembro-me nessa noite, quando me deram um troféu para a mão e disseram que eu tinha vencido a Grande Noite do Fado, aquilo para mim foi, ok, eu acho que a partir deste momento, esta porta que se abriu vai abrir muito mais portas e então aí sim foi o twist para seguir com a vida do fado, sem dúvida nenhuma. Estudar a animação, estudar a memória, as passagens de cada fotograma de uma parte de fantasia do Walt Disney, se não descobrir que a mão do Moisés de Michelangelo não era verdadeira, era mármore, achar isso impossível, né? Portanto, essa atração pelos materiais, essa atração pelo desenho, muito mais que pelas cores, é realmente desenho e matéria, acabou para me levar muito facilmente aos claroscuros, às formas, linhas, contornos e à escultura. Mas depois eu, quando estava sozinho, voltei a perguntar, Sara, mas como é que começaste a cantar? Qual é a escola onde estudiaste? Onde é que fizeste? E ela disse, não, foi mesmo natural, com 8 anos comecei a cantar e nunca parei. E realmente era como quando eu falei de uma caneta e desenhar. E realmente essa onda que nos levou aqui, na verdade, afinal. A minha maior influência musical é, sem dúvida nenhuma, o fado. Mas também cresci ao lado do hip-hop, da morna, desta cultura toda que há no meu bairro, mas que depois também me influenciou muito
na minha forma de ser, não ser uma fadista tão certinha, porque eu sou do bairro, sou de Chelas, então é a minha junção, é aquilo com que eu cresci, vários tipos de música da minha vida, mas com a minha matriz que é o fado. Isso é uma junção bonita, penso eu. Florentino Bruxelas era mesmo a escola do desenho da linha. Usava o desenho não como instrumento de mímese, mas como instrumento de análise, aliás, para entender. A ideia é desenhar-te para depois tu poder sair e eu seguir desenhando-te. E não estou a copiar nada, estou a perceber algo. Que é uma coisa bem típica do trabalho do escultor, que tem que entender uma forma para depois começar a construí-la ou desconstruí-la, deconstruí-la. Eu recomendo que as pessoas que começaram agora a cantar ou que estão a querer entrar neste mundo do fado ou mesmo da música, eu acho que o mesmo importante é ter que viver a noite da casa de fados, estar com pessoas que têm muita história, muito para se beber de histórias. Eu tive 10 anos numa casa de fados e as pessoas que estiveram sempre comigo foram pessoas já conceituadas do fado. Eu já disse, o Jorge Fernando, a Maria da Nazaré, Celeste Rodrigues, Cidália Moreira. Eu tive a sorte de estar com eles e eu quero que as pessoas saibam sempre que é muito importante lidar com este tipo de artistas e fadistas, porque são eles que nos fazem perceber o que é o fado. Não é fácil, mas com eles é tudo muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. E comecei com um velho maestro, chama-se Franco Scaringi, filho de uma escultora no sul da Itália. Então estamos falando realmente de uma relação muito old school com a escultura. E essa foi uma das maiores sortes da minha vida, porque ele me ensinou as ferramentas. Eu me lembro que quando cheguei a falar com ele, e levei uma minha obra, eu tinha 16 anos naquela altura, quando levei essa obra grande que eu achava, sabes, muito boa para mim. E ele olhou para mim e disse, olha, eu não concordo nada com o que está aqui, mas sou um velho imaturo demais para falar contigo disso, tu és jovem demais. Eu não quero que tu fique barro na minha mão, não estás preparado para te confrontar comigo, portanto, é por lá que queres ir, eu vou-te ajudar a ir por aí. E quando um dia tu estarás maduro o suficiente para te confrontar comigo, iremos falando. Isso é extraordinário. Tu me falas de alma fadista. Sim. Consegues me explicar um bocado como é? Olha. Se existe uma definição de como pode ser realmente a alma fadista? Eu acho que a alma fadista é o destino que escolhe. Fato, né? A gente falou. É o que nós já estamos destinados para isto, não é? É como há um fado que a Dona Amália cantava, que é o fado de cravo, em que começa... Cravo. Que destino, oh maldição, mandem-nos, meu coração, um do outro assim perdidos. É um encontro que nós temos com outras almas e com outra forma temos outra forma de estar na vida. Eu gosto muito de cantar o fado tradicional, porque são lindos e eu habituei-me a eles, e são vários, há muito fado mesmo. Mas também gosto de música nova, gosto que componham coisas diferentes e que às vezes saiam um pouco da minha zona de conforto para um sítio que não estou tão habituada. O fado não tem que ser só uma coisa e fecharmos numa concha e ser só tradição de viola, guitarra e baixo, não. Até acho o contrário. Acho que o fado tem uma forma de cantar e uma forma tão única que é possível tudo. Estes jovens vêm trazer talvez uma lufada de ar fresco ao fado, no sentido em que as histórias são diferentes, a vida é diferente, a nossa maneira de estar é diferente, em tudo. Então, acho que não tem a ver com o instrumental ou ser um instrumento diferente que no fado. Não, porque isso já foi feito. A Amália já fez isso. Há muitos artistas que já fizeram isso. Acho mesmo é que a única diferença é a forma como se vive hoje, que não tem nada a ver com o que era antigamente. Mas em nada. Para mim, o caminho das culturas, o caminho da arte plástica em geral, é um caminho extremamente difícil, E a parte mais difícil não é aprender a fazer isso, não é fazê-lo bem, porque se uma pessoa gosta do que está a fazer,
e tem a humildade e a inteligência para mim de entender que tem que estudar para aprender a fazer isso. Não se trata de fazer o fenômeno, não se trata de se colocar no lugar do artista logo, né? Tava um poeta, um primo nobel italiano que se chamava Eugenio Montale, que falava dos artistas como ser agora acham que ser artista seja um vanto, uma razão de vanitas. Coitados, não sabem que é um peso que se põe nas costas com grande cansaço, com grande fatiga. Magic. Vai, Sara, vai. Magia. Acontece magia. Quando duas coisas são diferentes e se cruzam entre si e funcionam, como é que se chama? Magia. Qual é a arte onde o público se acerca, que o público se acerca falando eu não me entendo disso, mas vou ver. Quando tu vai ver um filme no cinema, tu não te dizes tipo, eu não sou um entendedor de cinema, mas não gosto desse filme. Não, tu dizes eu gosto, não gosto. Quando vais num concerto é a mesma coisa. Até quando vais no teatro. Agora, quando vais numa galeria de arte contemporânea, dizes, eu não sou um entendedor, não é para mim, mas pronto, vou ver. Ou não, eu não entendo disso. Do momento que tu falas isso, tu já perdeste a conexão com uma das artes mais antigas da história. Mas não é por causa tua, é por causa do sistema que criou voluntariamente um elitismo só para isso. Isso significa que já está fora da tua vida, já não é. A música faz parte da tua vida, o cinema faz parte da tua vida, a arte contemporânea já não faz parte da tua vida. E nós, como artistas, temos o dever de voltar a isso. É por isso que eu passei da escultura aos vídeos, às performances, não para perder a escultura, mas para voltar a encontrar uma ponte que fala do acto criativo de forma performativa, para construir uma relação direta com o público que já se perdeu há muito tempo, para tentar fazer, seja correto, seja errado, não importa. A intenção é aquilo. Eu tento sempre, ao máximo, cantar coisas que tenham a ver com a minha vida e com o meu eu. Mas, claro que há outras letras ou outros fados muito antigos que acaba por ser uma coisa eterna e que toda a gente canta. Mas tento, ao máximo, cantar coisas escritas para mim ou coisas sobre mim, sobre a minha vida. Tanto escolhas no fados dos outros como interpretas nos fados. E também já aconteceu acontece várias vezes, cantar letras de pessoas próximas da minha vida. Coisas escritas para alguém que são meus amigos ou que... Para chegar a fazer uma obra que realmente faça sentido, desculpem a vulgaridade da expressão, mas tem que vomitá-la, nem tem só que pensá-la. Aliás, tem que comer tanto que depois chega um ponto que tem que deitar tudo fora. Eu cheguei a entrar numa casa de fados às 7 da noite e sair às 7 da manhã, de estarmos a cantar a noite toda ou ouvir histórias dos mais antigos e sempre a cantar, sempre olha, sabes qual é este fado? Lembras-te qual é este fado? Porque há milhares. E é isso, é as pessoas entregarem-se, antes de quererem ser alguma coisa, entregarem-se primeiro às casas de fado e estarem com as pessoas juntas, porque a casa de fados é uma capela. Nós estamos a contar uma história quase ao ouvido de alguém, não é? Não é igual a estarmos num palco, não tem nada a ver. É aí onde eu vou buscar as minhas forças todas para depois seguir o meu caminho de palco e levar lá para fora, para o mundo inteiro. Mas as casas de fado é... Sou consciente que o meu trabalho mexe bastante com as minhas razões de relações sociais com o mundo. Portanto, o que eu tento fazer com a minha arte é testemunhar exatamente o valor da desconstrução cultural. Eu não sou um fã das tradições, não sou um fã do que nós chamamos a nossa escultura. Temos que defender a nossa escultura, temos que defender a nossa língua. A língua, para mim, é um meio que nunca existiu puro, sempre foi transformando. Eu falo agora português, poderia falar italiano, poderia falar espanhol, estamos falando da língua latina. A questão é a que serve a nossa língua, para que estamos falando. Eu acho que o meu trabalho principalmente tende a desconstruir, no que eu espero,
as visões culturais do que temos do ser humano e tentar revelar um bocadinho do que é a nossa parte mais animal. Um animal no sentido nobre da palavra, mais pura. Nesse sentido, um caminho mais antropológico, né? Para mim as nossas conversas antes de preparação foram realmente a preparação. Por o resto era tão lindo para mim que foi uma coisa muito espontânea. É isso, era o que eu queria também, era que fosse algo espontâneo, não trazer uma coisa estudada de casa, o que é que eu vou cantar, acho que foi mesmo um momento e foi o que nós fomos falando e fomos abrindo o coração ao outro sobre aquilo que achamos, pronto, da nossa arte e assim as coisas fluíram, fui-me lembrando disto, fui-me lembrando daquilo, mas sim, acho que a preparação foi mesmo conhecer um bocadinho o Tony e a sua vida e depois deixar o caminho, dizer para onde é que nós vamos. Basicamente vai ser um autorretrato de nós dois nesse momento, ao som da tua, Ao som da minha música. da tua música. Eu olhando para isto, faz-me lembrar sempre, além de estavas a dizer que era um fantasma, eu vejo isto como uma alma. Uma alma, sim. Que é a alma fadista, não é? Que nós temos e que muitas das vezes tornamos-nos só numa alma e não somos só uma pessoa. Eu pessoalmente me preparei a deixar as coisas fluir, mas não preparei nada de onde o fluxo ia dar. Né? E acho que assim é que foi bonito. Afinal, Lisboa foi o lugar onde eu achei que se estivesse vivendo esse momento, um momento de reconstrução cultural e social importantíssimo. O meu amigo Gigi Guaraniucci, aquele escultor que eu falei, sempre me dizia: Tony, foi Paris a época do Picasso, foi Roma a época do Caravaggio, sei lá, foi Nova York a época do Duchamp. Um artista tem que cheirar o microbo e tem que ir atrás do microbo. Pronto. Eu achei, depois de ter vivido em tantos lugares, realmente, que esse microbo hoje na Europa, pelo menos fora em Lisboa. Não é só na Europa, no mundo, ainda. Não sei se acontecerá. Mas agora, ainda não tens. E isso, para mim, é o segredo para que aconteça aquela magia que faz a história das artes. Qualquer lugar em que foi feita a história das artes no mundo, na história, tive essa condição que Lisboa agora tem. Para mim foi uma maneira realmente inesperada de ter um convite por parte de uma das partes mais profundas da cultura portuguesa, que é o fado, né? Que por si é fruto da credibilidade, né? Falamos o fado, os mouros, os árabes, o que Portugal foi, o que Portugal é, então tem tudo a ver. Eu realmente estou a trabalhar com um coração pulsante tão profundo da alma do Portugal de hoje, que eu posso dizer, realmente, não é brincadeira, foi realmente um privilégio. Agora, que ia dar esse match, acreditava, mas não estava à espera, assim, mas quando a gente se conheceu logo aí, na escola de fado, tipo, foi um segundo, disse, então pronto, vamos relaxar, vai correr. Fluiu, foi natural. Vai fluir. Eu também acho que eu não dou conselhos. A única coisa que eu acho importante, e acho que foi aquilo que me fez aprender muito, foi o facto de saber ouvir e aceitar certas coisas que às vezes eu sei que é difícil, mas só assim é que se cresce e só assim é que se evolui. É ouvir quem sabe, não é? E procurarem sempre estudar um bocadinho mais sobre o que é a história do fado, porque não é só isto que está a existir agora, tem uma história muito, muito grande lá atrás, mas de resto é aquilo que eu digo desde o início, é o saber ouvir, ser uma pessoa focada, muita cabeça, preciso ter muito juízo, mas sermos nós, sem qualquer preconceito, sem vergonha de nada, sermos nós. Seja em que parte for, qual arte que for, seja fado, seja o que for. Mas acho que isso é o mais importante, ser humilde. Mas para mim, a fatiga de fazer arte bem é simplesmente seguir o que tu és, se tu és isso. O problema maior é relacionar o que tu amas com o sistema à volta de ti. É aquilo que eu faço todos os dias da minha vida, vá para onde eu for, para que lado for do país, do mundo, eu sou sempre eu mesma. E a entrega é sempre a mesma. Se eu cantar para uma pessoa vai ser igual a cantar para 100 ou para 1000 ou para 10.000, é igual. É a mesma coisa. Sou a mesma pessoa em palco que sou fora, portanto. Não tentar ser perfeitos, sim, não vale a mas pena. Tentar ser reais. Exato. Não é Tentar não.
Eu acredito que quando nós somos reais connosco, que não é difícil passar isso à pessoa ou criar alguma coisa. Yeah. E é isso, é a naturalidade das coisas, porque depois há coisas que nascem connosco, não é? E é aproveitar isso para um caminho bom, honesto, verdadeiro. Para mim, pessoalmente, a mensagem mais importante é que se uma pessoa não tem medo de ser o que ela é e não tenta ser perfeita sempre, encontra mais facilmente a coragem de ser nua naquele momento. E quando duas pessoas se encontram realmente na própria nudez, podem riscar realmente de fazer a própria alma tocar, né? E a alma de uma música, a alma de uma escultura podem ser aparentemente tão longe, mas na verdade podem se mexer de uma maneira incrível. E música e escultura são tanto quanto uma conversa entre duas pessoas num bar. Eu tenho basicamente 3 conselhos, acho, para dar. O primeiro é, se tu queres realmente conseguir e não tens alguém que te apanhes e te colocas no lugar certo, queres fazer isso sozinho, porque não tem como fazê-lo de outra forma, tem que estudar, tem que ficar mesmo bom. Ter um ponto de força técnico te ajuda imenso. Primeiro conselho. Segundo conselho, entender que o artista hoje não é só a pessoa que é artista no seu estúdio, ou nas suas viagens, na sua experiência. Hoje um artista tem que falar 2, 3, 4 línguas, tem que estar acostumado a viajar no avião, tem que saber sentar numa mesa e falar com pessoas com que talvez não querias falar naquele momento, tem que desconstruir aquela imagem romântica dele, que não se mexe, não se mistura com o mundo, porque ele é puro. O artista não tem que morrer puro, não tem que morrer virgem. O artista tem que se mexer, tem que se desafiar, tem que sair do seu lugar de conforto. Hoje o artista contemporâneo tem que ser, de alguma maneira, uma figura social. É assim. Gostava não de dizer isso, mas é assim. O terceiro ponto em relação a essas 2 coisas é entender que artista tu queres ser. Porque não é necessário que tu faças tudo isso que eu falei aqui no segundo ponto. Tu podes fazer coisas extraordinárias ficando ao lado do que é um sistema em que não te identificas. Perfeito. Mas tem que escolher bem qual é o teu caminho de artista. Um artista pode ser um gênio, um enorme artista, e ser um perfeito desconhecido porque também escolheu não se mexer com isso. Ótimo, perfeito. Mas tem que te identificar, porque se não te identificas com um caminho ou com o outro, tu ficarás sempre com aquela mágoa, dando culpa ao mundo à tua volta. Mas não é assim, mano. És tu que tens que saber em que massa queres mergulhar, em que pasta, em que molde, né? Essa é a verdade. Este projeto que nós fizemos foi, na verdade, mostrar às pessoas que os defeitos, as coisas que não são linhas perfeitas, não é? Que os defeitos têm coisas bonitas e que muitas das vezes é preciso as pessoas olharem mais para eles, perceberem que há coisas que não são tão bonitas e tão... e há defeitos que às vezes nos puxam para vermos coisas que são as reais, sim, que é a realidade da vida. Sim. E acho que é mais por aí. No momento em que saímos de um padrão e conseguimos olhar um bocado dentro de nós para descobrir as nossas realidades, as nossas diferenças, vamos entender que o que nos define são as nossas diferenças. O que nós temos em comum realmente são as nossas diferenças. Não somos iguais porque somos igualmente diferentes. E esse é o ponto. Isso é o que é bonito. Yeah. Isso é que é a beleza da vida.